Quando me mudei para este apartamento, esperava finalmente sair desse ciclo vicioso em que eu estava. Eu não conseguia mais cuidar de mim, da minha saúde. Eu era incapaz de economizar dinheiro, de ficar mais de 3 semanas em um trabalho sem sentir cansaço e, por fim, mudar de empresa. A única coisa que funcionava minimamente na minha vida era o meu relacionamento. Minha namorada é uma pessoa muito positiva, que sempre soube me levantar quando eu mais precisava. Ela me aconselhou a mudar de ares, para me recompor mais facilmente. Ela sugeriu escolher outro apartamento em uma cidade desconhecida para mim, a fim de sentir o ar fresco da mudança de ambiente. Assim, eu conhecerei novas pessoas, descobrirei um ambiente novo, no qual absolutamente tudo é possível. Encontrar ali, finalmente, o bem-estar necessário para seguir em frente na vida. O apartamento era magnífico em todos os aspectos. Ele ficava em um canto afastado da cidade, onde há apenas poucas moradias. Havia um terraço onde eu podia me desligar e pensar em outras coisas, além da negatividade que quase dominava a minha vida. Havia 2 andares, 2 banheiros, 2 quartos e uma cozinha, espaçosa o suficiente para preparar refeições sem me preocupar com o local de preparo. Comparado ao nosso antigo apartamento de 3 cômodos, isso era um verdadeiro luxo para nós. Porém, o preço era de fato atraente. Morar em uma cidade pequena tem desvantagens, mas é a melhor forma de conseguir moradia a preço de custo, sem se preocupar com a falta de dinheiro. A primeira semana foi tão tranquila que me esqueci de todos os meus problemas. Eu estava lendo no sofá, abraçando a mulher que amo, quando ouvi leves batidas na porta da frente. Minha namorada Nora me olhou por um instante antes de dizer: Você quer que eu vá lá? Coloquei meu livro no braço do sofá. Não se preocupe, querida, eu vou. Ao caminhar para a porta de entrada, um pensamento intrusivo me surpreendeu. Normalmente inclinado a fazer novas amizades, eu tinha me tornado hesitante, como se meu subconsciente estivesse me alertando sobre algo iminente, grave, que estava prestes a acontecer. Eu quase pude ouvi-lo me dizer, uma frase curta, simples e muito clara: Não abra a porta. Mas como eu fazia naquela época, e na minha vida, de modo geral, eu não ouvia a minha consciência. Pois atrás do vidro, esbranquiçado pelos desenhos foscos da porta de entrada, eu via a silhueta de uma mulher que não parecia indicar nenhum perigo. Foi então que eu abri a porta, sem saber que esse pequeno gesto iria me custar muito caro depois. Muito mais do que eu poderia imaginar. Na porta estava uma senhora bastante idosa, de cerca de 70 ou 75 anos. Ela exibia um sorriso caloroso, seus longos cabelos grisalhos caíam até o meio das costas, e seus olhos de um azul profundo me encaravam intensamente. Ela carregava um objeto embrulhado em papel de jornal. Ela usava um vestido de flores rosas que balançava com a brisa da manhã. Antes que eu pudesse dizer olá, ela disse: Meu nome é Catalina, sou sua vizinha ao lado. Sabe, tia Casinha, você Gris, eu trouxe bolo pra vocês. Espero que gostem de uva passa. Ela me disse isso ao estender o pacote que tinha em mãos. Prazer, Catalina. Sou David. Você tem uma casa linda. Contei ao meu amigo quando cheguei, disse a ela enquanto pegava seu pacote. É realmente muito gentil da sua parte pelo bolo. Sim, adoro uvas passas. Quando peguei o bolo, percebi que ele estava bem duro ao toque. Como se fosse feito de uma madeira extremamente robusta. Fiz especialmente pra você, está perfeito. Muito obrigado, Catalina. É muita gentileza sua. Hesitei por alguns instantes antes de terminar minha frase, mas minha educação prevaleceu sobre meu subconsciente. Mais uma vez, você quer entrar, talvez tomar um café? Com prazer, jovem. Ao me afastar, notei a silhueta de Nora, que entrou no corredor. Bom dia, ouvi atrás da porta a Catalina, é isso mesmo. Disse ela estendendo a mão. Prazer, eu sou Nora. Você tem uma casa muito bonita. Ah, sim. Seu marido me disse quando nos apresentamos. É muito gentil da sua parte. Eu gosto muito dela, sabe? Faz só alguns meses que me mudei para cá e já me sinto como se estivesse aqui há anos. E você gosta de morar aqui? Ao dizer isso, seu olhar azul examinava cada canto do corredor. Ela caminhou rumo à sala de estar. Sabe, normalmente deveria haver 2 inquilinos aqui, mas por algum motivo que desconheço, eles decidiram alugar o prédio inteiro para você. Você deve ter tantos cômodos que nem saberá como usá-los.
Nora e eu trocamos um olhar discreto, sinalizando que a conversa estava ficando desconfortável. Depois, Catalina continuou. Mas está muito bem assim. Vocês parecem um belo casal. Faz muito tempo que vocês estão casados. Não. Começou Nora, rindo levemente. Ainda não somos casados, mas estamos juntos há algum tempo. 4 anos, pra falar essa verdade. Disse ela puxando uma cadeira. Sente-se, por favor. Catalina, então, abordou vários assuntos diferentes. Sobre nossa vida, nossos respectivos trabalhos, nossos hobbies e outras coisas sem importância. Da minha parte, eu senti um desconforto que não conseguia descrever. O olhar de Catalina percorria todos os cantos da sala. Mas o que mais me incomodava era a maneira como os olhos dela se moviam. Eles eram rápidos, muito rápidos. Se moviam tão rápido que às vezes eu tinha dificuldade de acompanhar e saber onde eles estavam focando. Depois de um longo tempo conversando sobre tudo e nada, Nora acompanhou Catalina até a porta. Depois, ela voltou para casa sorrindo, prometendo preparar outro bolo para a próxima vez. Quando Nora fechou a porta, senti a pressão que me esmagava desaparecer instantaneamente. Catalina era tudo o que uma mulher dessa idade deveria ser, charmosa, um pouco desajeitada com as palavras e levemente invasiva sem querer. Nora a achou adorável e gostou muito do pequeno gesto. Mesmo que eu não tenha conseguido comer o bolo, porque na verdade eu odiava uvas passas. Nora, por sua vez, se aventurou e se serviu de um pedaço depois de lutar um pouco para cortá-lo. Provavelmente por causa da dureza do bolo, ele ficou o dia todo no balcão, ficando ainda mais seco. Jogamos fora o bolo, a contragosto, na manhã seguinte, durante o café da manhã. Nora, você dizia achar Catalina adorável, mas eu não sei. Você provavelmente me achou horrível. Mas eu não me sinto muito bem quando ela está aqui. Ela então colocou a mão no meu ombro e me respondeu sorrindo. Sabe, você não está se sentindo muito bem agora em nenhuma situação. É por isso que estamos aqui. Vai te fazer bem ver rostos novos. E Catalina é muito gentil, mesmo que o bolo dela fosse especial. Ela é só uma senhora simpática que quer conhecer seus novos vizinhos. Nada mais, meu querido. Nora provavelmente estava certa. Era impossível me convencer de que esse era o caso. Eu sentia que havia algo errado com a nossa vizinha. Mas em vez de me questionar mais, passei o resto do dia passeando e curtindo a tranquilidade da cidadezinha. Tínhamos vizinhos ao lado com um carro cinza sempre estacionado na frente da casa. Então pensei que talvez devesse fazer uma visitinha para eles durante a semana, para me integrar melhor à vizinhança. No quarto, naquela noite, pouco antes de me deitar na cama, senti algo estranho. Um arrepio percorreu toda a minha espinha e tive a sensação de que algo estava me observando. Então, me virei em direção à janela, e se eu não tivesse a parede atrás de mim naquele momento, provavelmente teria caído no chão. Alguém ou alguma coisa tinha acabado de passar em alta velocidade atrás da janela do meu quarto. Como estava muito escuro lá fora, só consegui ver um único detalhe. Cabelos longos e grisalhos. Imediatamente, corri até a janela, abri e me inclinei para tentar ver o que tinha acabado de passar. Inspecionei o pátio inteiro, com o coração acelerado. Mas depois de alguns minutos observando a penumbra, não vi nada, não havia ninguém. No entanto, pela velocidade com que corri em direção à janela, era quase impossível para a pessoa se esconder em um tempo tão curto. Mas era exatamente isso que havia ocorrido. Não havia ninguém no pátio, e a única coisa que ecoava era o som do vento entrando suavemente no quarto. Por um momento, questionei minha sanidade. Mas então meu olhar pousou sobre a casa de telhados alaranjados da minha vizinha Catalina. O que vi lá me paralisou de medo. Havia uma silhueta no telhado, bem ao lado da chaminé. Ela estava perfeitamente ereta e parecia estar virada na direção da minha casa. Seus longos cabelos flutuavam e ondulavam sobre seu ombro. Como estava muito escuro lá fora, só notei outro detalhe que me deixou apavorado. Seus dedos, eles eram longos, muito longos, e terminavam em pontas. Tinham a forma de patas de aranhas gigantes. Raramente eu tinha machucado tanto a cabeça quanto naquele momento em que bati com força na persiana da janela. Rápido, vem ver, estão olhando. Mas a silhueta já não estava mais lá.
Durante os poucos microsegundos em que eu tinha abaixado a cabeça, ela tinha sumido. Mas o que está acontecendo? Ela então se inclinou pela janela. Depois, após um instante olhando para fora, ela disse: O que você viu? Enquanto eu segurava minha cabeça por causa da dor, depois de um breve momento de reflexão, respondi: Não, nada. Acho que eu alucinei. Vai terminar seu banho, querida, me desculpe. Ela então me abraçou, me beijou e prometeu que tudo ia ficar bem, que suas angústias iam acabar desaparecendo completamente. Eu nunca tinha tido alucinações visuais, apesar da minha grande ansiedade. Mesmo com tudo indicando ser uma alucinação, eu não acreditava nisso. Mas eu não queria assustar a Nora, porque a pessoa que vi na janela, depois no telhado, era mesmo. Catalina, eu tinha certeza disso. Como pode imaginar, dormi muito mal naquela noite. No dia seguinte, passei boa parte do dia no pátio, observando a casa de Catalina. Eu estava assustado, pois não sabia mais o que ela era, nem suas intenções. Então tive uma ideia, visitá-la à tarde, com algum material na minha bolsa. Enquanto caminhava em direção à casa dela, parecia que ficava cada vez maior e mais imponente. Como se a sombra da casa me esmagasse cada vez mais. Eu não sabia se visitaria uma simpática senhora idosa, ou se eu estava indo direto para a toca de um monstro horrível, escondido nas sombras. Mas uma vez que cheguei à porta dela, parei de pensar. Levantei o braço e bati. Esperei um instante antes de bater novamente, mas depois de alguns minutos esperando, ninguém veio me atender. No mesmo momento, recebi uma mensagem da Nora perguntando onde eu estava. Ela me disse que queria voltar do trabalho por não estar se sentindo bem. A preocupação começou a tomar conta de mim, porque a saúde da Nora era mais importante do que qualquer outra coisa. Então eu pedi para ela voltar para casa, que eu estaria lá para cuidar dela. Depois, percebi que a janela da casa da Catalina estava entreaberta. Aproximei-me discretamente e olhei para dentro do cômodo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um cheiro pútrido e horrível que tomava conta de todo o cômodo. Era tão forte que quase queimava meus olhos, com a mão sobre o rosto. Observei atentamente a sala à minha frente. Tudo estava muito empoeirado. Os móveis, o chão e as paredes engorduradas, sujas pelo tempo, me davam enjoo. A mesa estava completamente vazia, não havia nada sobre ela. A porta da geladeira estava ligeiramente entreaberta, o que provavelmente explicava o cheiro pútrido que vinha do cômodo. Na pia havia muitos utensílios de cozinha sujos, principalmente panelas, e 2 ou 3 panos de prato impregnados de substâncias escuras e granuladas. Eu poderia ter dado meia volta, voltado para casa e esquecido tudo o que tinha visto para nunca mais tentar me aproximar da casa dela. Mas eu tinha outra ideia em mente. Foi por isso que trouxe o equipamento. Entrei pela janela, tomando cuidado para que ninguém me visse fazendo isso. E depois de alguns segundos lutando para entrar, finalmente consegui. E só quando meus pés tocaram o chão do cômodo que percebi o quanto estava escuro e úmido ali. O cheiro de carniça era ainda mais forte ali, e ver toda aquela sujeira só aumentava a minha sensação de desconforto e nojo. Eu precisava ser rápido, então imediatamente peguei minhas 2 GoPros. Fui até a geladeira e instalei atrás dela um grande livro de culinária, que parecia nunca ter sido de fato usado. Depois, com muita hesitação, fui para o cômodo ao lado. Eu quase não enxergava nada lá. O corredor não tinha nenhuma janela, o que, aliás, fazia o cômodo de onde eu tinha acabado de sair parecer muito claro, em comparação. Tateando, procurei um lugar para colocar minha segunda câmera. Por sorte, essa tinha visão noturna, então a escuridão do corredor não seria um problema para ela. Encontrei algo que parecia uma estante de livros empoeirada, e após examiná-la por um momento, encontrei o lugar perfeito para esconder minha segunda câmera. Bem atrás, um pequeno relógio colocado em cima da estante. Sem esperar, voltei pelo mesmo caminho e fui em direção à janela por onde tinha entrado. Senti algo bastante pesado bater no meu ombro, mas era impossível saber o que era. Poderia ter sido um casaco comprido ou sacolas de compras na parede. Era impossível para mim saber. O cômodo estava tão escuro que eu mal conseguia ver onde pisava, e a fraca luz do quarto ao lado me impedia de me adaptar direito à escuridão. Assim que voltei para a cozinha, fiquei bem na frente da janela por onde tinha entrado.
E ao colocar minha mão na borda da janela, notei um pequeno recipiente à minha esquerda, perto da pia, que continha algo que parecia pequenas passas. O que mais me chamou a atenção foi o que estava logo atrás do prato, uma caixa de soníferos. Antes que eu tivesse tempo de reagir a isso, ouvi pequenos barulhos vindos do corredor. Alguém estava descendo as escadas. Tentei sair o mais rápido possível, mas algo viscoso me fez escorregar. Eu teria caído se não tivesse me agarrado à janela. Uma olhada rápida me permitiu ver que era uma espécie de líquido verde espesso, no qual havia uns tufos de pelos. Contive o vômito e quase pulei para fora enquanto os passos se aproximavam de onde eu estava. Caí na grama do lado de fora e, sem esperar, me levantei e corri o mais rápido possível até o apartamento. Quando cheguei em casa, estava sem fôlego, mas aliviado. Não tinha certeza se ela não tinha me notado, mas provavelmente consegui instalar as câmeras dentro da casa dela sem que visse. Então, me sentei em frente ao computador e ativei as câmeras remotamente. A segunda câmera deve ter tido um problema, porque a imagem não estava aparecendo direito. Tudo estava completamente embaçado, mesmo que a visão noturna parecesse funcionar. Já a primeira estava funcionando perfeitamente. Na cozinha, perto da janela, estava Catalina. Ela olhava por ela como se estivesse procurando alguém. O que então confirmava minhas suspeitas. Ela provavelmente me ouviu sair de lá. Depois de um instante olhando por ela, ela a fechou e então se virou. Então ela começou a fazer algo muito estranho. Catalina andava lentamente ao redor da mesa. Era como se ela estivesse andando de um lado para o outro para pensar, mas com os braços soltos e o olhar claro e profundo, completamente vazio. Então, ela parou na frente da geladeira e abriu a porta. A imagem que vi diante dos meus olhos então me confirmou que o terrível cheiro que vinha da casa dela provavelmente vinha dali. Não pude ver o interior, mas vi Catalina saindo de lá. Uma fatia do que parecia ser carne, enegrecida pelo tempo, da qual caíam pedaços de carne que se espatifavam no chão. Então, sem esperar, não muito longe da câmera, ela abriu a boca para comer. O susto quase me fez cair da cadeira, pois sua boca, ou melhor dizendo seu focinho, se abriu em um rasgo macabro. O som ressoou tão alto nos meus fones de ouvido que quase os tirei. Eu falo de focinho, pois dentes pontiagudos e curvos saíam de suas gengivas escuras e ensanguentadas. A cada pedaço que ela engolia, eu percebia ainda mais que sua boca era grande, grande demais para ser humana. O maxilar inferior parecia ter dificuldade para se manter no lugar, completamente deslocado, enquanto ela mastigava lentamente. Eu estava horrorizado com o que via. Minha vizinha não era humana, mas pior ainda, eu não fazia ideia do que ela era. Ela colocou o resto da carne dentro da geladeira e, com um movimento estranho e desarticulado, caminhou em direção ao corredor. As pernas dela tremiam estranhamente, como uma marionete fora do alcance da câmera. E lentamente, ela se esgueirou para a escuridão da outra sala. Eu troquei de câmera, esperando que dessa vez ela tivesse conseguido ficar na ponta. No começo não era o caso. A imagem permanecia borrada, mas quando ela bateu a porta atrás de si, o corredor mergulhou em total escuridão. E finalmente, a câmera conseguiu focar. E foi nesse momento que eu quase desmaiei. Estava preparado para ver absolutamente de tudo. Mas não isso. Não era um casaco grande, ou estoques de comida nos quais esbarrei ao sair do corredor. Na verdade, eram 2 casulos enormes, e dentro deles estavam 2 pessoas, 2 adultos. O rosto deles estava perfeitamente visível, pareciam congelados, com uma expressão de dor e terror absoluto. Catalina então pousou a mão sobre um deles, e seus dedos começaram a crescer até atingirem o mesmo tamanho de quando ela estava no telhado da casa. Então, no instante seguinte, ela enfiou profundamente os dedos em um dos casulos para puxar para si o cadáver que estava lá dentro. Não consegui me conter e vomitei em frente ao computador, sem me recompor das emoções. Corri rapidamente até meu telefone e disquei o número da polícia. Com a voz trêmula, expliquei com dificuldade o motivo da ligação. Então, apenas disse que eles precisavam vir aqui de qualquer forma. Que eu provavelmente estava em perigo, pois a vizinha ao lado havia perdido o controle e tentado me agredir.
Contar a verdade para eles teria me garantido uma passagem só de ida para um hospital psiquiátrico. Então, preferi esperar eles chegarem antes de falar mais. Enquanto eu os esperava, andando de um lado para o outro, comecei a sentir o pânico me dominar. Eu precisava vigiar a criatura antes que ela viesse até minha casa para me atacar. Mas quando olhei para as duas câmeras, não apareciam em nenhuma delas. Então corri até as janelas para fechar todas as persianas. Depois que isso foi feito, fui até o quarto e rapidamente fechei a última persiana. Foi nesse momento que eu a vi no meu quintal. Ela andava de quatro com uma rapidez sobrenatural, e cada movimento fazia todas as suas articulações estalarem. Seus braços e pernas eram assustadoramente longos, parecendo cobertos por uma pelagem densa. Ela levantou a cabeça na minha direção, e foi então que reparei em seus olhos horríveis. Em vez de ter uma pupila, como qualquer ser humano, ela tinha várias. Com as mãos trêmulas, apressei-me em puxar a persiana, mas imediatamente senti uma resistência. Em poucos segundos, ela passou do pátio para o segundo andar do apartamento e segurava firmemente a persiana que eu tentava fechar. Eu ouvia seus gemidos profundos e angustiantes por trás das lâminas de madeira. Sua força era tão grande que precisei me apoiar na parede e usar os pés para puxar com mais vigor. Depois, a armação metálica da veneziana para tentar fechá-la de novo. Mas mesmo assim eu sentia que ia soltar. E no exato momento em que eu quase desisti, bateram com força na porta. Querido, está trancado, está tudo bem? Eu caí para trás, direto de costas. A persiana da janela estava solta. A coisa tinha desaparecido por completo. Com o coração acelerado, coloquei o deles e corri o mais rápido possível. Desci as escadas em alta velocidade. Quando abri a porta, vi Nora, que pulou imediatamente nos meus braços. Mas meu Deus, o que está acontecendo? Por que há policiais em frente à casa da Catalina? Não consegui responder a ela, de tão traumatizado que estava pelo que tinha acabado de viver. Um instante depois, um policial veio até mim e conversamos longamente na sala de estar. Vou poupar vocês dessa longa conversa que claramente não levou a lugar nenhum. Os policiais revistaram as casas de Catalina após constatarem que a porta da frente estava aberta. Eles não encontraram absolutamente nada, nem corpo, nem vestígios de sangue, nem mesmo Catalina. Minha declaração quase me fez ser internado, então rapidamente abandonei a ideia de dizer a verdade. Apenas Nora sabia de tudo, mas mesmo ela duvidava de mim. Só que era compreensível. O único elemento que ela tinha era a própria existência de Catalina, que desapareceu completamente da cidade após o ocorrido. Só pude contar a ela o que vi, sem poder obrigá-la a acreditar em mim. De qualquer forma, ela me apoiava e isso era o mais importante para mim no momento. Não vi Catalina desde o ocorrido. E depois, ao pesquisar sobre a casa dela, percebi que ela nunca foi dona daquela casa. E que os dois casulos onde estavam os dois cadáveres provavelmente eram dos atuais proprietários da casa. Não sei se a polícia está investigando o desaparecimento deles, mas não me surpreenderia se me fizessem muitas perguntas em breve. Uma coisa é certa, depois desses acontecimentos horríveis, não vou ser enganado uma segunda vez. Catalina tentou de todas as formas nos atrair para sua teia, e quase conseguiu. Eu poderia ter evitado isso, mas fiz do meu jeito. Da próxima vez, eu vou saber que sempre devo ouvir meu instinto.